Dizem que a melhor vingança é viver bem. Mas vou te contar um segredinho. A verdadeira vingança é sentar à mesa de jantar com seus inimigos e deixá-los acreditar que já venceram. O problema de ser rico é que ninguém acredita em você quando você parece pobre. E eu digo isso literalmente. Dirijo uma Toyota Etios de 2012 com o retrovisor do lado do passageiro trincado, que venho prometendo consertar há 3 anos. Uso um relógio Casio, não ironicamente, nem como ostentação de bilionário. Eu simplesmente gosto dele. Ele marca as horas, não precisa recarregar. O que mais alguém poderia querer de um relógio? Meu nome é Frank Colton e há 22 anos sou o controlador da Colton Marsh Industries, um conglomerado de manufatura e logística que atua entre os líderes do setor, embora sem chamar muita atenção pública. Distribuímos produtos por 14 estados. Empregamos pouco menos de 4.000 pessoas. No último ano fiscal, alcançamos um resultado tão impressionante que, se eu te contasse, você acharia que estou exagerando. Mas se você me encontrasse numa quarta-feira de manhã, em frente à minha casa em Beckley, Virgínia Ocidental, enquanto eu rego meus tomates com camisa xadrez e uma percata gasta, você me ofereceria um cupom de desconto, não um lugar na sala de reuniões. E, sinceramente, é exatamente assim que eu prefiro. Agora, minha filha Lacey, que Deus a abençoe, não herdou o meu amor pela invisibilidade. Ela é inteligente, bonita, tem o riso da mãe e, infelizmente, o gosto da mãe por homens dramáticos. Quando ela trouxe Clayton Hale para casa pela primeira vez, 3 dias de ação de graças atrás, apertei a mão dele, olhei nos olhos dele e pensei: esse homem nunca ouviu um não na vida. Dá para perceber. Existe um brilho especial nesse tipo de pessoa. Como se a vida inteira tivesse sido feita para favorecer gente como eles. Clayton não era uma pessoa ruim, quero deixar isso claro. Pelo menos era o que eu repetia para mim mesmo. Aos 30 e poucos anos, ele já tinha construído uma reputação rara para alguém tão jovem no setor. Ele era inteligente, se vestia muito bem, era confiante de um jeito que preenchia qualquer ambiente. Quando o avaliei discretamente pelo nosso processo interno de análise, sim, eu avaliei o namorado da minha filha, e não me arrependo disso. Os números dele eram sólidos, o instinto era bom. Então, quando Lacey me disse que estava falando sério sobre ele, eu fiz algo que nunca tinha feito em 22 anos. Tomei uma decisão impulsiva. Aprovei pessoalmente e, junto ao conselho, a nomeação dele como CEO da Colton Marsh Industries. Clayton Hale foi nomeado CEO da Colton Marsh Industries. Ele sabia que a empresa era controlada por uma holding familiar privada e respondia ao conselho executivo, mas nunca lhe disseram que eu era o controlador final por trás daquela estrutura. Pelo que Clayton sabia, ele havia sido recrutado por uma empresa prestigiosa, passado por entrevistas com um grupo de executivos e conquistado a vaga por mérito. O que, para ser justo, era em grande parte verdade. Eu apenas facilitei o caminho. A empresa operava por meio de uma estrutura societária privada, com a propriedade separada deliberadamente da operação diária. Lacey sabia, é claro. Ela achou tudo ao mesmo tempo doce e completamente insano. "Pai", disse ela numa noite, sentada no balcão da minha cozinha com uma caneca de chá de camomila, "você entende que isso parece roteiro de novela. Prefiro pensar nisso como planejamento familiar estratégico", eu disse. Ela me lançou aquele olhar. Todo pai conhece aquele olhar. O olhar que diz que você não está bem. Durante 14 meses, tudo funcionou perfeitamente. Clayton administrou a empresa muito bem, melhor do que eu esperava, para ser sincero. O que me agradou e me irritou ao mesmo tempo, porque significava que Lacey tinha um gosto melhor do que eu queria admitir. Então, numa quinta-feira à noite de março, Clayton me ligou. Não como genro. Como sempre fazia, cordial, respeitoso, com aquele tom ligeiramente teatral de jovens executivos que acham que estão falando com alguém simples e mais velho. "Frank", disse ele,
Quero que você venha jantar. Conheça meus pais como deve ser. Eles estão na cidade para o fim de semana. Eles têm perguntado por você há algum tempo. Algo mexeu no meu estômago quando ele disse isso. Não exatamente um alerta, mas aquela sensação de quando uma palavra parece familiar, mas você não lembra de onde conhece. Eles têm perguntado por mim, eu disse. Sim, ele respondeu com uma pausa meio segundo longa demais. Você sabe como são os pais. Eles querem saber com quem o filho se casou. Quase disse não. Meu instinto estava claro, mas existe uma versão de mim, a versão que construiu tudo do zero ao longo de 30 anos, que não foge de sinais assim. Tudo bem, eu disse. Onde? O restaurante se chamava Aldridge's, o tipo de lugar onde o cardápio não tem preços e os garçons se apresentam pelo primeiro nome com um sorriso treinado para parecer natural. Eu vesti minha camisa de xadrez mais limpa de propósito. Clayton me recebeu na porta, recém-barbeado, usando uma jaqueta que provavelmente custava mais do que meu primeiro carro. Ele olhou para minha camisa e, para seu crédito, não hesitou. Você está ótimo, disse ele. Pareço alguém que encontrou vaga para estacionar? Respondi. Ele riu. Eu não. Lá dentro, Stuart e Norma Hale já estavam sentados. E aqui é importante entender algo sobre primeiras impressões. Pessoas que escondem alguma coisa quase sempre exageram na cordialidade. Elas sorriem antes mesmo de parecerem genuinamente interessadas em você. Stuart Hale se levantou e apertou minha mão com as duas. Aquele tipo de aperto que pode significar sinceridade profunda ou o oposto completo. Frank, ouvimos muito sobre você. Por favor, sente-se. Norma tocou meu braço e disse que eu parecia extremamente à vontade. O jeito elegante de dizer que ela tinha notado minha camisa de xadrez e já tinha me classificado como inofensivo. Ótimo. Jantamos, conversamos. Clayton falava da empresa com cuidado, como sempre fazia perto de mim. Stuart perguntou sobre minha propriedade em Beckley. Eu disse que cultivava tomates. Ele assentiu como quem já tinha desligado a atenção. Cerca de 40 minutos depois, entre os pratos principais e o momento em que tudo ainda parecia normal, Stuart Hale colocou a mão no bolso interno do paletó. Ele retirou um envelope grosso, cor creme, e colocou sobre a mesa com cuidado, como quem quer garantir que você entenda que aquilo importa. Ele cruzou as mãos. Norma segurou a taça de vinho. Clayton, e isso foi o que mais me chamou a atenção. Clayton olhou para o prato. Frank, disse Stuart, baixando a voz, há muito tempo queremos falar com você. Existem coisas sobre o passado, sobre a sua história, que precisam ser discutidas. Olhei para o envelope, depois para ele. Depois para Clayton, que continuava focado no prato como se estivesse tentando evitar uma conversa. E pensei, ai, vamos nós. 22 anos de construção. 22 anos de silêncio. 22 anos acreditando que o que aconteceu com Victor Marsh permaneceria enterrado exatamente onde eu o havia deixado. Peguei meu copo de água e dei um gole lento. Stuart, eu disse, colocando-o de volta na mesa com um clique suave. Antes de abrir isso, acho que você deveria saber algo sobre mim. Ele sorriu, paciente, confiante, o tipo de sorriso de quem acredita já ter todas as cartas na mesa. Estou ouvindo, disse ele. Inclinei-me um pouco para a frente. Aprendi há muito tempo a nunca entrar numa conversa importante sem saber exatamente onde estou pisando. O envelope estava entre nós, como uma granada sem pino, e ninguém naquela mesa, nem Stuart, nem Norma, nem mesmo Clayton, sabia quem realmente estava segurando o controle daquela situação. Se você chegou até aqui, faça-nos um pequeno favor. Inscreva-se. Muita gente assiste sem se inscrever, mas isso não custa nada e significa muito para nós. Obrigado, de verdade. Eu não abri o envelope de imediato. Isso é importante, porque todo o jogo, e não se engane, aquilo era um jogo, dependia de quem piscasse primeiro.
Stuart Hale tinha dedicado um tempo considerável para aquele momento. O restaurante, o horário, o envelope cor creme, tudo estava colocado com precisão. Era uma coreografia, e coreografia só funciona quando a outra pessoa segue os passos que você desenhou. Eu não tinha a menor intenção de dançar, então peguei meu garfo, cortei meu bife, mastiguei devagar e deixei o silêncio ocupar a mesa como um quinto convidado indesejado. Norma se mexeu discretamente na cadeira. O sorriso confiante de Stuart começou a falhar no canto do rosto. Clayton ainda não levantava os olhos. Depois de cerca de 45 segundos que considerei muito bem aproveitados, larguei o garfo, limpei a boca com o guardanapo de pano e peguei o envelope. Dentro havia documentos fotocopiados, organizados com cuidado extremo, do tipo que só um advogado teria feito. Não os li de imediato, não precisei, porque no instante em que vi o nome no topo da primeira página, meu corpo inteiro ficou gelado e, ao mesmo tempo, estranhamente calmo. Victor Marsh. Deixe-me falar sobre Victor Marsh. Em 1987, Victor Marsh e eu éramos sócios. Tínhamos 26 anos, estávamos quebrados de um jeito específico que só jovens ambiciosos sem capital conseguem estar. E tínhamos um plano para construir algo. Uma pequena fábrica em Columbus, nada glamuroso. Peças metálicas para equipamentos industriais. O tipo de negócio que não vira manchete, mas mantém o mundo funcionando. Durante 4 anos, construímos aquilo juntos. E durante 4 anos, ignorei todos os sinais de que Victor não era quem eu acreditava que fosse. Ele não destruía tudo de uma vez. Ele corroía, silenciosamente, como cupins em uma estrutura. Você só percebe quando já encostou na parede errada. Em 1991, Victor já havia desviado dinheiro suficiente das contas conjuntas para montar uma operação paralela, uma concorrente criada com base em clientes que ele havia atraído usando nossos contatos e meus relacionamentos. Quando descobri, não reagi com explosão. Fiquei muito quieto. Passei 6 meses documentando tudo, cada transação, cada contrato desviado, cada assinatura falsificada. E quando finalmente terminei, quando o dossiê estava tão completo que poderia destruí-lo de várias formas diferentes, sentei-me diante de Victor Marsh, naquele mesmo pequeno escritório em Columbus, e lhe dei uma escolha: ir embora, encerrar a empresa concorrente, abrir mão da participação restante e desaparecer. Ou então eu entregaria tudo às autoridades e moveria todas as ações cabíveis. Victor Marsh escolheu desaparecer. Eu me reconstruí sozinho e prometi a mim mesmo que nunca mais confiaria em um sócio. O que eu não sabia, o que eu não tinha como saber, era que Victor Marsh tinha um irmão mais novo, 15 anos mais novo que ele. Um garoto que tinha cerca de 11 anos na época. Um garoto que cresceu ouvindo apenas um lado da história, a versão distorcida de um irmão ressentido que nunca admitiu os próprios erros. Um garoto chamado Stuart. Levantei os olhos dos documentos. Stuart me observava com uma intensidade calculada, como alguém que esperou muito tempo por aquele momento. "Onde você conseguiu isso?" perguntei em voz baixa. "Victor mantinha registros", disse Stuart. "Os próprios registros dele. Tudo o que você fez com ele, Frank. Cada ameaça, cada ultimato. O jeito como você o tirou da empresa que ele ajudou a construir." Assenti lentamente. "E você está com isso há quanto tempo?" "Tempo suficiente", disse ele. "Victor faleceu há 4 anos. Câncer de pulmão. Ele morreu sem nada, Frank. Sem nada. Por causa do que você tirou dele. Havia dor ali. Eu percebi. E, sendo honesto, senti também uma pequena e silenciosa angústia pela versão da história que Stuart acreditava. Porque ele realmente acreditava nela. "Stuart", eu disse com cuidado, "sinto muito pelo seu irmão. Não quero suas condolências." "Eu sei. O que você quer?" Ele se inclinou para a frente.
Quero que você renuncie discretamente a qualquer cargo que ainda ocupe na Colton Marsh Industries. Quero um acordo financeiro formal. O valor está no envelope. Uma compensação para minha família pelo que Victor perdeu. E quero isso resolvido antes que o nome do meu filho seja envolvido no que quer que aconteça depois. Foi então que Clayton finalmente olhou para cima. Preciso descrever o que vi no rosto de Clayton Hale naquele instante, porque isso importava. Não era o rosto de um conspirador. Era o rosto de alguém que acabou de perceber que estava em uma situação muito maior do que imaginava. O maxilar dele travou. Os olhos iam de Stewart para mim, depois de mim para Stewart, com o tipo de confusão de quem achava que era apenas um jantar, e agora entendia que nunca foi. Pai, começou Clayton. Clayton, a voz de Stewart foi firme como uma porta fechando. Clayton ficou em silêncio. Observei aquilo com atenção. Quanto tempo você sabe disso? Perguntei diretamente a Clayton. Ele abriu a boca, fechou e olhou para o pai. Clayton, disse eu mais baixo, estou falando com você. Ele respirou fundo, passou a mão na nuca. Eu sabia que havia uma história entre as famílias. Meu pai me contou quando eu e Lacey começamos a levar o relacionamento a sério. Ele disse que havia uma dívida e que minha proximidade com você era... Ele parou. Era o quê? Perguntei. Uma oportunidade, ele respondeu. E não disse mais nada. Norma escolheu aquele momento para colocar a mão sobre a minha com um calor tão ensaiado que quase verifiquei se era real. Frank, isso não precisa ficar desagradável, disse ela. Somos uma família agora. É só acertar as coisas. Olhei para a mão dela sobre a minha. Depois para o rosto dela. Depois para aquele sorriso que já estava preparado antes mesmo de eu entrar no restaurante. Norma, eu disse com calma, preciso que você ouça com atenção o que vou dizer agora. Porque existe uma coisa que você aprende depois de 30 anos fazendo esse tipo de jogo. Você não entra em uma sala dessas sem estar preparado. Não quando seu instinto passou a semana inteira te alertando. Não quando um nome como Victor Marsh ainda está enterrado no seu passado. Eu já havia feito algumas ligações antes daquele jantar. Coloquei meu próprio envelope sobre a mesa. Menor, branco, sem qualquer destaque. Os registros de Victor estão incompletos, eu disse. O que faz sentido, porque um homem que tenta construir uma narrativa distorcida tende a guardar apenas o que confirma a própria versão. Os olhos de Stewart se voltaram para o meu envelope. O que eu tenho aqui, continuei, são os extratos bancários originais da nossa conta conjunta entre 1989 e 1991, os padrões de saque. Transferências para uma empresa de fachada registrada em nome de solteira da esposa de Victor. Correspondências, incluindo 3 e-mails, nos quais Victor descrevia de forma direta o plano de copiar nossa base de clientes e criar uma empresa concorrente usando nossa própria estrutura. Também tem uma declaração juramentada, assinada por Dale Pruitt, contador de Victor na época, hoje com 71 anos, em plena capacidade mental e disposto a depor sobre tudo o que processou seguindo as instruções dele. O rosto de Stewart havia mudado. A confiança controlada desapareceu. No lugar dela, havia algo mais cru, algo que por trás da raiva parecia quase tristeza. Você o destruiu, disse ele. A voz já não tinha o tom polido de um jantar formal. Ele se destruiu, respondi, e depois te contou uma versão que o fez morrer se sentindo uma vítima, em vez de encarar o que realmente era. Você o ameaçou, você o forçou. Eu lhe dei uma escolha, disse. A mesma escolha que a lei daria, só que com muito menos exposição pública. O que ele fez depois disso foi decisão dele. Stewart se levantou. Não de forma brusca, apenas o movimento lento de alguém cujo corpo reage antes da mente aceitar. Norma tocou o braço dele. Sente-se, Stewart. Eu disse com calma. Por favor.
porque isso ainda não terminou. E o que realmente importa agora é o seu filho. Foi a primeira vez naquela noite que vi algo no rosto dele que não era confiança, nem raiva, nem encenação. Era vergonha. Clayton, eu disse, preciso te dizer algo. E quero que você me escute como escutaria se eu fosse apenas Frank. Não seu sogro, não um homem de camisa xadrez, apenas Frank. Ele assentiu, de leve, mas assentiu. Inclinei-me para a frente. Eu sei exatamente de onde você vem e quem sua família é. Eu já sabia disso antes mesmo de você entrar na casa da minha filha. E o que vou te dizer agora vai mudar completamente tudo o que você acredita sobre os últimos 14 meses da sua vida. O garçom apareceu na borda da mesa. Alguém gostaria de sobremesa? Perguntou com entusiasmo. Nós 4 o encaramos. Ele recuou devagar. Clayton Hale estava prestes a descobrir que o homem idoso e silencioso de camisa de xadrez não era apenas um convidado no seu mundo. Ele era o arquiteto dele. E toda a estrutura por trás daquilo estava prestes a vir à tona. Se você acompanha essas histórias há algum tempo e quer que elas continuem chegando até você, é muito importante que você curta esse vídeo. Se inscreva no canal e escreve nos comentários qual o tema favorito de histórias que você gosta de assistir. Saiba que isso é o que mantém tudo funcionando. Obrigado de verdade. Voltando. Quero falar sobre a palavra revelação. As pessoas acham que uma revelação precisa ser barulhenta. Acham que vem com gritos, acusações e portas batendo. Filmes ensinaram isso a elas. Na minha experiência, as revelações mais devastadoras acontecem em voz baixa. Tão baixa que não precisam de volume, porque o peso das palavras já é suficiente para prender alguém na cadeira. Peguei um copo de água, tomei um gole, coloquei de volta na mesa e continuei. Clayton, disse eu, o que você sabe sobre como conseguiu seu emprego? Ele se endireitou um pouco. O reflexo automático de quem está acostumado a comandar. A postura que ele usava em qualquer sala de reunião há mais de um ano. Fui recrutado, disse ele, por uma empresa de recrutamento executivo. Fiz entrevistas com o conselho. Foi um processo competitivo. Foi mesmo, concordei. Completamente legítimo. Seus números eram fortes. Seu instinto era bom. Quero que você guarde isso, porque é verdade. Como assim guardar isso? Ele perguntou. Quero dizer, respondi devagar, que a empresa de recrutamento que te trouxe foi contratada por mim. O conselho com o qual você se reuniu responde a mim. O cargo que você ocupa há 14 meses, aquele com a sala executiva no 19º andar, o carro corporativo e o pacote de remuneração que eu pessoalmente validei junto ao conselho, tudo existe dentro de uma empresa que está sob meu controle. Eu sou o controlador final dela. Sou o controlador da empresa há 22 anos. A expressão dele mudou. Primeiro confusão, depois pausa. Depois veio aquele olhar de quem simplesmente parou de processar o que estava ouvindo. Você é, começou ele. Frank Colton, eu disse, fundador e controlador majoritário da Colton Marsh Industries. O nome Marsh vinha de Victor. Mantive porque essa empresa nasceu da lição que ele me deixou. E eu nunca quis esquecer. Você tem administrado a empresa que eu controlo, Clayton. Respondendo ao conselho e à estrutura executiva que responde a mim, assinando meus contratos, ocupando uma cadeira que foi definida por mim. Silêncio absoluto. Stuart já estava sentado novamente em algum momento. Eu não tinha percebido quando. Ele parecia um homem vendo tudo o que acreditava desabar lentamente diante dos próprios olhos. Por quê? Perguntou Clayton. A voz saiu mais jovem do que ele pretendia. Sem máscara de executivo. Apenas um homem tentando entender. Por que você faria isso? Norma soltou um som entre indignação e incredulidade. Então isso tudo foi um teste? Não, respondi olhando para ela com calma. Uma calma que de verdade não era fingida. Isso foi eu sendo pai.
E existe uma diferença enorme. Deixei o silêncio assentar por um instante, porque aquilo que eu tinha acabado de colocar na frente dele não era pequeno. E eu não sou um homem cruel. Eu queria que ele respirasse antes da próxima parte, porque a próxima parte exigia decisão. E decisões tomadas no calor do choque quase nunca é aquela com a qual alguém consegue viver depois. Ele passou as mãos pelo cabelo, soltou o ar devagar pelo nariz, ficou olhando para a toalha da mesa por um longo momento, depois virou o rosto para o pai. E foi ali que algo mudou nos olhos de Clayton Hale. Não era mais confusão, não era vergonha completa, era algo mais frio, mais claro. Há quanto tempo? Ele perguntou para Stewart, em voz baixa. Stewart não respondeu. Pai, disse Clayton, há quanto tempo você sabe quem ele é? Há quanto tempo? Stewart ajustou os punhos da camisa, um gesto inútil de quem tenta ganhar tempo. Comecei a suspeitar quando você mencionou o nome da empresa, Colton Marsh. Victor já tinha falado disso comigo anos atrás. Fiz algumas pesquisas. Quando eu falei o nome da empresa, Clayton repetiu devagar. Isso foi antes de eu e Lacey ficarmos noivos. Eu estava protegendo nossa família. Você me colocou nessa posição, disse Clayton. As palavras saíram planas, controladas, como se ele estivesse lendo algo já escrito. Você descobriu para quem eu trabalhava e viu uma oportunidade. Você me deixou me aproximar de Lacey. Incentivou isso porque achou que eu era sua porta de entrada. Norma tentou intervir, colocando a mão no braço dele. Querido, seu tio Victor? Não, disse Clayton, puxando o braço de volta. Não fala do Victor agora. E eu fiquei imóvel, porque naquele momento, o que estava acontecendo naquela mesa já não tinha mais nada a ver comigo. Tinha a ver com um filho começando a enxergar o próprio pai pela primeira vez. E a coisa certa a fazer naquele momento era absolutamente nada. Stewart tentou uma abordagem diferente, a abordagem paterna, aquela que surge quando a lógica falha. Tudo o que eu fiz foi por esta família, Clayton. Aquele homem tirou tudo do seu tio, da nossa família. Você finalmente estava em posição de... Para quê? A voz de Clayton falhou ao pronunciar a palavra e endureceu imediatamente depois, como acontece com a voz dos jovens quando se recusam a deixar a emoção terminar uma frase. Ajudar você a extorquir meu sogro. Usar a família da minha esposa para resolver uma rixa de 30 anos por causa de uma história que, pelo que Frank acabou de escrever, nem era verdade. Stewart não tinha resposta para isso. Peguei meu copo d'água novamente, mas para ocupar a mão. Depois de um longo momento, Clayton se virou para mim. Seu rosto estava sereno agora, deliberado. Eu reconheci. Era a expressão que ele tinha ao entrar em reuniões difíceis do conselho. Percebi com um orgulho discreto que guardei inteiramente para mim, a expressão de um CEO. Devo-lhe um pedido de desculpas, disse ele. Não deve, respondi. Você não sabia. Eu sabia o suficiente para sentir que algo estava errado esta noite e mesmo assim vim, disse ele. Eu estava sentado nesta mesa enquanto meu pai colocava aquele envelope na sua frente e eu olhava para o meu prato. Não é isso que eu quero ser. Olhei para ele por um longo momento. Não, eu disse. Não é. E o fato de você saber disso é exatamente porque você ainda terá um emprego na segunda-feira de manhã. Algo se moveu no rosto dele. Um alívio tentando se disfarçar com dignidade. Quanto a você, eu disse, virando-me para Stewart. Ele ergueu o queixo, a última postura de um homem que perdeu e ainda não terminou de fingir o contrário. Esses documentos que você trouxe esta noite, eu disse, acenando com a cabeça para o envelope creme ainda sobre a mesa, estão incompletos, são enganosos e no contexto do que apresentei junto com eles, são totalmente inofensivos para mim. Quero que você saiba disso. Quero que entenda que você veio aqui esta noite com o que acreditava ser uma arma
e acabou sendo apenas uma arma sem munição. Stewart não disse nada. Sua mandíbula se movia, mas nenhum som saía. Não vou tomar nenhuma medida legal contra você, continuei. Não porque eu não pudesse, mas porque Victor era seu irmão e o luto faz as pessoas fazerem coisas que a versão saudável delas jamais faria. Eu entendo isso. Sinto muito mesmo pela forma como ele te contou aquela história e sinto muito que você tenha passado anos carregando esse fardo. Os olhos de Norma estavam marejados. Ela olhava para a toalha de mesa. Quase senti pena dela. Quase. Mas preciso que você ouça a próxima parte, eu disse claramente, porque só vou dizê-la uma vez. Inclinei-me para a frente. Clayton é o CEO da minha empresa. Lacey é minha filha. E como parte do meu planejamento sucessório, transferi para ela uma participação relevante da empresa em seu aniversário de 25 anos, tornando-a uma das maiores acionistas. Seu filho se casou com alguém que você passou anos tentando conquistar, e a única razão pela qual ele ainda tem acesso a isso, e por extensão a sua família, é porque ele acabou de me provar nos últimos 10 minutos que não é você. O silêncio que se seguiu àquela frase foi o tipo de silêncio que vale mais do que qualquer cheque, e não custou um centavo. Stewart Hale pegou o guardanapo, dobrou-o e colocou-o sobre a mesa ao lado do prato, um gesto típico de quem não tem mais nada para fazer com as mãos. Deveríamos ir, disse ele a Norma. Silenciosamente ela assentiu. Não olhou para mim, não olhou para Clayton. Ficaram ali parados. Stewart enfiou a mão no bolso do paletó, acho que por reflexo, em direção ao envelope, mas parou, deixando-o lá. Inteligente. Ele parou no ombro de Clayton ao sair. Filho, eu te ligo, disse Stewart. Mais tarde, não hoje à noite. Mais tarde. A distância entre essas duas palavras poderia ter preenchido o restaurante inteiro. Stewart e Norma Hale saíram do Aldridge's, e eu os observei partir sem sentir nada de dramático. Apenas a sensação tranquila e serena de algo inacabado há 30 anos, finalmente sendo colocado em seu devido lugar. Clayton e eu ficamos sentados em silêncio por um instante. O garçom reapareceu, coitado, com a segurança de quem já havia decidido que a tempestade tinha passado. Sobremesa? Perguntou ele, animado. Clayton olhou para mim. Eu olhei para Clayton. Sabe de uma coisa? Eu disse. Sim. Qual é aquela sobremesa de chocolate que vocês têm? Vou querer 2 dessas, eu disse. E café. Café de verdade, não essa bobagem de descafeinado. O garçom desapareceu. Clayton soltou um suspiro que parecia estar preso há tempo demais. Frank, ele disse. Preciso te perguntar uma coisa e preciso que você seja honesto comigo. Sempre. Ele me olhou diretamente. Você realmente confia em mim para administrar a empresa, não como marido da Lacey, como CEO? Refleti sobre a pergunta como ela merecia. 6 meses atrás, eu disse, você reestruturou a cadeia de distribuição do Centro-Oeste e nos economizou 4,3 milhões por ano. Você fez isso sem que eu pedisse. Identificou o problema, criou a solução e apresentou ao conselho antes mesmo de eu saber que havia um problema. Fiz uma pausa. Então sim, confio em você. Ele assentiu lentamente, processando aquilo. Mas, acrescentei, ele levantou os olhos. Segunda-feira de manhã, você e eu teremos uma conversa de verdade. Não sogro e genro, não dono e CEO. 2 homens. Uma conversa franca sobre o que ambos sabemos e como seguimos daqui. Chega de lacunas. O canto da boca dele se moveu. Você não vai parar de usar xadrez, vai? Xadrez é inegociável, eu disse. Ele riu. Uma risada genuína. A primeira da noite. As sobremesas de chocolate com recheio cremoso chegaram. Nós comemos.
O chocolate estava bom demais para aquele tipo de noite. Anotei mentalmente dar uma gorjeta generosa ao garçom na saída. Dirigi para casa na minha Toyota Tacoma de 2006, com o retrovisor do lado do passageiro trincado. A cidade passava pelas janelas e eu deixava passar também. Pensei em Victor Marsh, no homem que ele foi antes de tudo desmoronar. Pensei em Stewart, em algum lugar tentando reconstruir tudo em que acreditou a vida inteira. Pensei em Clayton voltando para minha filha, tentando reorganizar o que aquela noite tinha feito com a realidade dele. Pensei em construir coisas, não apenas empresas, mas uma forma de existir no mundo em que, quando alguém finalmente vier atrás de você, você já não esteja mais vulnerável na mesa, você já esteja em casa. Estacionei na garagem e fiquei sentado na caminhonete por 1 minuto. Olhei para minha casa, simples, acolhedora, iluminada por dentro, porque Lacey tinha passado por ali e esquecido a luz da cozinha acesa. Meu celular vibrou. Uma mensagem do Clayton. Contei tudo para a Lacey. Ela disse que você é impossível e que te ama. E disse também que a coisa da camisa xadrez é constrangedora e concorda comigo. Sorri no escuro e respondi. Diga a ela que a camisa de xadrez construiu o patrimônio que um dia será dela. Guardei o celular, saí da caminhonete e fui até a porta da frente. Em algum lugar da cidade, Stuart Hale segurava um envelope vazio e uma história cheia de buracos. E eu voltava para casa, para os meus tomates. Alguns homens constroem impérios para provar algo. Frank Colton construiu o seu para proteger algo. Há uma diferença, e naquela noite, finalmente, todos à mesa entenderam isso. A maior força de uma pessoa poderosa raramente está no dinheiro, no cargo ou na influência visível. Está na capacidade de permanecer subestimada enquanto observa todos ao redor revelarem quem realmente são. Frank venceu não porque tinha mais recursos, mas porque entendia algo que muitos ignoram. Quem fala demais sobre poder, normalmente não o possui de verdade. Durante toda a história, os personagens acreditaram estar jogando um jogo de status, quando, na verdade, estavam sendo avaliados em silêncio por alguém que já conhecia o tabuleiro inteiro. A vida funciona assim com frequência. Muitas pessoas confundem aparência com autoridade, simplicidade com fraqueza e silêncio com ignorância. Mas os indivíduos mais perigosos e preparados geralmente são aqueles que não precisam provar nada para ninguém. O verdadeiro poder não grita, não ostenta e não se explica. Ele apenas observa e age no momento certo. A lição mais profunda dessa história é que caráter se revela quando alguém acredita que ninguém importante está olhando. Clayton mostrou quem era não no cargo de CEO, mas no momento em que foi confrontado entre a lealdade ao pai e a integridade diante da verdade. Stewart, por outro lado, passou anos justificando suas escolhas com a narrativa de proteger a família, quando na realidade estava apenas alimentando ressentimento. Isso acontece na vida real o tempo todo. Pessoas usam trauma, lealdade, amor ou responsabilidade como desculpa para atitudes moralmente erradas. Mas boas intenções nunca tornam estratégias erradas em atitudes corretas. No fim, todos são definidos pelas escolhas que fazem quando têm algo a ganhar ao agir de forma questionável. Sua verdadeira integridade aparece quando fazer o certo custa caro. E quem aprende isso cedo evita se tornar exatamente o tipo de pessoa que jurou nunca ser. Agora me diz, você acha que Clayton merecia continuar como CEO mesmo depois de participar daquele jantar, sabendo que algo estava errado? E, se você estivesse no lugar de Frank, teria confiado novamente em Clayton depois daquela noite? Escreve aqui nos comentários. Eu quero entender melhor como você reagiria. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal,
porque as melhores histórias são aquelas que mostram que inteligência e paciência sempre vencem o barulho.